turminha do segundo ano. Eu sou a professora Karen Alencar e nós estamos aqui para uma aula de geografia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia e a noite. Será que são iguais? Será que as mesmas coisas que nós fazemos de dia nós podemos fazer à noite também? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos ver o título da nossa aula. Dia e noite, professora Karen Alencar, a habilidade EF02-GE06. Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais, horário escolar, comercial, sono, entre outros, a partir da experiência familiar, escolar e ou de comunidades. Então, nós vamos pensar em algumas atividades que ocorrem durante o dia e algumas atividades que ocorrem durante a noite, certo? O objeto de conhecimento aí para os meus colegas professores, tipos de trabalho em lugares de tempos diferentes. E a unidade temática, mundo do trabalho. Os objetivos dessa aula, reconhecer os estabelecimentos e espaços públicos, relacionando dia e noite a seus respectivos horários de funcionamento. Identificar profissionais que exercem seus trabalhos de dia e de noite no lugar de viver dos alunos. E desenvolver o conceito de tempo. Então, vamos iniciar com algumas profissões. E aí a primeira profissão que aparece aí a imagem, um tempinho aí para vocês responderem, é o quê? Um médico, né? E o médico, ele trabalha de dia ou ele trabalha de noite? Observando aí, ó, o médico, nós podemos pensar que ele trabalha de dia, que aí, ó, nesse consultório está bem claro. Mas, por exemplo, se você está em casa à noite e você passa mal, você começa a ter alguma febre ou começa a ter alguma dor de barriga, você vai ter que esperar amanhecer para você ir no médico? Não. Então, o médico ele pode trabalhar de dia e ele também vai trabalhar à noite, porque ocorrendo alguma emergência, ele precisa estar ali para ajudar as pessoas, para ver o que está acontecendo com cada um, certo? Então, a profissão do médico nós vimos que pode ser de dia e de noite também. Ele é um profissional que atua tanto durante o dia como durante a noite. E aí temos uma outra imagem agora, que eles estão ali, ó, cozinhando. Quem cozinha? Qual é o profissional? Que cozinha, que faz comidas gostosas, saborosas. O cozinheiro. Então, temos aí o cozinheiro, pensando aí na cozinha, nas alimentações. Que período que o cozinheiro vai trabalhar? De dia ou de noite? E aí eu sei que vocês já responderam, né? Normalmente o cozinheiro vai trabalhar de dia, porque à noite normalmente as pessoas estão dormindo, descansando. Os restaurantes normalmente estão como? Fechados, né? Então os cozinheiros vão trabalhar de dia. Quem acorda um pouquinho mais cedo assim é padaria, né? Porque o padeiro precisa estar lá, fazer o pãozinho, mas aí não é um cozinheiro. Os cozinheiros que servem almoço, jantar, normalmente eles trabalham ali durante o dia. E aí temos outra imagem ali, ó. Que profissão que é essa? O policial. Então, os policiais, eles trabalham durante o dia, mas também precisam trabalhar durante a noite. Então, enquanto nós estamos dormindo lá, normalmente existem policiais que estão ali no plantão para atender qualquer ocorrência que aparecer, certo? Mais uma aqui. E essa daqui é mais difícil, porque é uma figura, uma imagem de um escritório, então pode ser várias e várias profissões. Aqui eu coloquei como sendo contador.
Contador é quem faz as contas para as empresas, essas coisas. E aí, normalmente, o contador trabalha durante o dia. Não tem muita necessidade do contador trabalhar no período da noite, certo? Os escritórios normalmente funcionam mais durante o dia. À noite, normalmente, os escritórios estão fechados. E aí tem uma imagem com várias coisas. Porque tem gente tocando vários instrumentos, tem gente pintando, tem gente fazendo escultura. E aí é um profissional que se chama artista. Então, os artistas normalmente também trabalham durante o dia, eles fazem, é claro, apresentações à noite, mas se a gente considerar a madrugada, o artista normalmente não faz muitas apresentações de madrugada. As apresentações são durante o dia e no início da noite, certo? A escultura, por exemplo, ele precisaria de um lugar muito iluminado para ele conseguir ali fazer a sua arte. E o último agora, que é o professor. Uma sala de aula aí, ó, professor. Os professores também trabalham durante o dia, só que tem gente que trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, tem professor que também trabalha no período noturno, no início da noite, né? De madrugada, normalmente, os professores não estão trabalhando também, não em sala de aula, né? Agora, nós vamos pensar em alguns estabelecimentos. E o que são estabelecimentos? São lugares, comércios, coisas que funcionam para atender ao público, certo? Então, o primeiro aí, ó, vocês já falaram aí, ó, hospital. O hospital, assim como o médico, ele precisa ficar aberto o tempo inteiro. Existem clínicas que têm o período de funcionamento, mas o hospital mesmo, pronto-socorro, ele fica aberto o tempo inteiro, para não correr o risco de alguém se machucar, de alguém passar mal e não conseguir atendimento, certo? O próximo aí, nós temos um restaurante, nós vimos a figura do cozinheiro, agora um restaurante. Então, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio, né? O restaurante funciona durante o dia, servindo o almoço, funciona à noite, servindo o jantar, mas de madrugada, normalmente, estão fechados. E aí, ó, vimos o policial, aí uma delegacia, onde o policial trabalha. A delegacia também precisa ficar aberta o tempo inteiro, às 24 horas do dia. Então, tem policial que fica de plantão de manhã, de noite, de madrugada, em todos os períodos. Precisa ter alguém lá pronto para atender. Aqui um escritório, né? E aí o escritório pode ter várias profissões dentro do escritório. Nós tínhamos colocado contador, mas pode ter muitas e muitas profissões que são desenvolvidas dentro de um escritório. E aí, normalmente, os escritórios funcionam mais durante o dia. À noite, normalmente, eles estão fechados. Normalmente, tem um horário comercial de escritório, né, que é das 8 às 5 ou até 6 horas. E aí, depois, normalmente, eles fecham. Tínhamos o artista e aqui agora nós temos um teatro. Muito bem. Então, o teatro pode funcionar durante o dia, pode funcionar durante a noite. Tem gente que vai à noite assistir alguma apresentação. Não tem problema. E, por último, ali uma escola, que, como nós conversamos lá na função do professor, elas funcionam de dia, tem gente que estuda à tarde e tem gente que estuda à noite. Às vezes porque trabalha de dia ou às vezes porque foi o melhor horário que encontrou para poder estudar, certo? E aí agora nós temos uma lista das tarefas de um dia. Então, quais tarefas que nós
realizamos durante o dia e quais tarefas que nós realizamos durante a noite. Aí eu vou dar uma dica aqui, tipo estudar. Estudar, vocês realizam durante o dia, né? Ou de manhã ou de tarde. Então, coisas que nós realizamos durante o dia. Dormir. Dormir. Vocês dormem durante o dia ou à noite? Eu acredito que à noite, né? Tem gente que até tira uma sonequinha durante o dia, mas à noite que tira aquele sono de verdade. E aí temos mais aqui, ó, que vocês vão completar aí com a professora de vocês, tá bom? E aí temos a história do Henrique, que ela está no livro de vocês, de Natureza e Sociedade. Então, o Henrique estuda na escola do bairro onde mora, no período da manhã. As aulas começam às 7 horas, mas ele tem muita dificuldade para acordar cedo e demora para se arrumar. Por isso, sua mãe, Dona Aurora, fica muito brava, porque não gosta de atrasos. Ela também precisa chegar pontualmente às 8 horas em seu trabalho. Por isso, acorda Henrique bem cedinho para ele se arrumar a tempo de tomar um bom café antes de sair. Como seu pai trabalha à noite, quem o leva para a escola é sua mãe. Ainda bem que a escola é próxima à sua casa. Fica a 4 quarteirões na mesma rua onde mora, do lado direito de quem vai em direção à praça do bairro. Depois de deixá-lo na escola, sua mãe continua o caminho na mesma direção. Passa em frente ao supermercado e continua até o final da rua, onde fica a praça. Vira à esquerda e caminha até chegar em frente à igreja, onde fica o ponto para pegar o ônibus. E aí, realizamos a leitura do texto, observando as informações sobre a vida do Henrique, vocês vão responder. Essa atividade é a que vai ficar aí como dica para vocês realizarem. A que horas vocês acham que Henrique precisa levantar para chegar a tempo à escola? O que ele precisa fazer para se arrumar? Quanto tempo você imagina que ele gasta para se arrumar e para tomar café? Vamos pensar nessas coisas aí. Quem estuda de manhã já dá para ter uma noção, né? E quem estuda à tarde também. Pensa quanto tempo você demora para se arrumar, para ir para a escola, para almoçar. E aí, orientações para realizar essa atividade. Primeiro, leia a história do Henrique. Você vai reler novamente essa história, prestar atenção aos detalhes. Ou pode voltar o vídeo e escutar a história novamente. Você vai identificar as ações que o Henrique faz antes de sair para a aula e você pode marcar no texto. Ó, isso é muito importante, você pode usar o texto e marcar lá no texto. Igual eu fiz aqui, ou quem tiver uma caneta marca-texto também pode usar. E depois você vai listar as suas atividades de um dia. O que você fez no período da manhã e da noite. Aqui, você vai pensar no que você fez na sua rotina, no seu cotidiano, certo? E, enfim, o que nós aprendemos? A relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais. Então, nós pensamos que existem atividades, profissões que são essenciais, tanto durante o dia como durante a noite, como é o caso do médico e de um hospital. Eles precisam estar abertos às 24 horas do dia, certo? E aí você vai pensar nas suas atividades também, certo? Então, turminha de segundo ano, até a próxima aula. Antes da próxima aula, façam a avaliação dessa aula aqui, não esqueçam de avaliar essa aula. E agora sim, até a próxima aula. Tchau, tchau.